Olá! O segundo episódio dessa nova temporada se incorpora a um antigo galpão, que por meio de reconversão arquitetônica passou a comportar a criação artística da vanguarda contemporânea, local e nacional. Brindados pela obra do brasiliense Eliezer Sturm no nosso cenário, iniciamos o programa de hoje. Venha conhecer a extensão cultural da Praça Universitária, sob a perspectiva do coordenador de programação do Centro Cultural UFG, Samuel de Jesus. O Cine Suprassumo extrapola os limites da cinefilia, trazendo uma análise sociológica a partir da produção cinematográfica do século XIX aos dias atuais. O honrado professor Lisandro Nogueira apresenta o cinema como sintoma da evolução ideológica e comenta sobre o inconsciente consumo e fomento da sétima arte em nosso país. Viagem com suprassumo no Janela do Mundo. Nossa dica de turismo cultural está imperdível. No terceiro bloco, acompanhe uma prosa à flor da pele e fique mais íntimo com um certo José, das inventalhações com a irmã na infância, a carreira subterrânea com parcerias sólidas, até o reconhecimento a partir do trabalho discográfico. Sinta a força capaz de alvoraçar energias nas notas de Zé Cabaleiro. Enquanto coordenador, nós temos de seguir um pouco a missão desse centro cultural, interferindo, diria, ou definindo, o que a gente chama basicamente de direção artística. Nós temos muitas solicitações, muitos projetos e esse ano ainda mais. Então, obviamente, tem um trabalho preparativo, diria, de seleção dos projetos, o que diz respeito à linha artística desses projetos, do conteúdo, e também a execução, diria, financeira e técnica. O Centro Cultural UFG hoje é um órgão, Então ele é uma extensão da Universidade Federal de Goiás. A Galeria do Centro Cultural, na verdade, ela mesma é uma extensão da Faculdade de Artes Visuais, em colaboração com a Galeria da FAV. Ou seja, muitos artistas, inclusive, que participaram de algumas exposições na Galeria da FAV, que fizeram doação de obras. Essas doações são importantes porque são elas que constituem o acervo do Centro Cultural. Não existe ainda uma política de aquisição. Então, o diretor desse acervo, na verdade, foi o resultado de doações de artistas que apresentaram o trabalho deles em exposições individuais ou coletivas. Então, na verdade, tem uma correlação entre as duas entidades, tanto no Campus Samambaia ou aqui mesmo nesse centro, dessa galeria. Eu falo deliberadamente de patrimônio porque é um acervo que também tem um histórico fundamental, eu diria, na identidade das artes visuais no estado de Goiás. O centro acabou de receber uma exposição importante do artista fundamental, Eliezer Sturm. A mostra acabou de encerrar e agora a gente vai receber um projeto muito interessante, pela primeira vez, a exposição de design gráfico, que vai se associar inclusive a um projeto muito interessante de um professor da engenharia, que se chama Getúlio Antero de Deus, uma obra constituída de cartaz realizado com impressão 3D. Logo depois dessa exposição do design gráfico, com uma exposição do Rodrigo Flávio, justamente a matéria está atrás de mim, e no mês de outubro, novembro, uma outra exposição de um curador, do responsável na Galeria de Arte de Anápolis, Paulo Henrique. A exposição se chama O Acervo em Construção. Ela vai permanecer basicamente do dia 4 de outubro a 30 de novembro. E a gente se encerra esse ciclo
com uma exposição também muito importante, itinerante, chamada Deslocamentos, que é já prevista para Brasília, que vai depois viajar para o Rio de Janeiro, vai voltar para Goiânia e finalmente vai chegar em Belo Horizonte, né, para fechar, né, essa programação do ano. É sempre um prazer de mostrar, né, pelo público, né, essas exposições, claro, né, porque eu acho que o Centro Cultural ocupa um lugar hoje muito importante na vida cultural de Goiânia, né, não somente pelas atividades da galeria, mas também do teatro e da dança. Então, ao meu ver, é um dos lugares, né, das instituições culturais mais relevantes, né, na cidade de Goiânia. Então, muito obrigado e sejam todos e todas bem-vindas. O Cineclube Antônio das Mós já existia, né? Quando eu entrei, eu sou da segunda geração. Então, quando eu cheguei lá, era na Faculdade de Medicina, e era um momento de muita efervescência política. E a discussão sobre cinema, e o Ismael Xavier tinha acabado de chegar, lançar o primeiro livro, e nós fomos recebê-lo. E eu já gostava de cinema, eu já ia em cinema direto, via filme o tempo inteiro, que era a única coisa que me acalmava, eu sou uma pessoa muito elétrica. Então, estudar e ver filme me acalma. Então, vir dessa trajetória da vida na comunidade jovem, eu era do grupo de jovens, treinamento de liderança cristã, essas coisas. Aí, na faculdade, antes da faculdade, eu já conheci esse pessoal, e depois entro na faculdade, aquilo me encantou bastante. Foi o cinema a ideia de poder me apegar num sentido para a vida, através dos filmes e pessoas que gostavam da mesma coisa do que eu. Foi um filme chamado Falcão Maltês, com Humphrey Bogart, porque o Humphrey Bogart foi um ídolo meu, um ator americano do cinema dos anos 40 e 50 americano, e a ideia de que a interpretação de alguém no cinema, ele poderia passar uma visão de mundo. Então, naquele momento, eu vi um cara interpretando como Humphrey Bogart. Eu falei, isso é bacana, porque era o mundo do crime. Por que o crime existe? Então, desde lá, eu criei uma ideia de que o cinema ele é uma descoberta moderna para a gente dar conta das transformações desse mundo que ocorreu no século XIX e XX. Então, aquela passagem, o início do mundo moderno e o surgimento do cinema como um sintoma, aquilo é fascinante. Primeiro que é uma epidemia mundial, a civilização das imagens, então chegaria aqui de uma forma ou de outra. Mas em todos os nossos festivais tem um lado de formação, todos. O Hermosa Curtas, o FICA, o Doc Piri, o Amor à Morte das Paixões. E a trajetória do Cineclube sempre foi essa de exibir filmes, mas não só para entreter, mas também para refletir, para pensar. Então essa trajetória fez com que a cena cinematográfica em Goiás crescesse bem com formação. Então você tem uma cidade que já tinha, desde o Cine Teatro Goiânia, que é inaugurado nos anos 40 do século XX, já tinha uma cinefilia aqui. Nós estamos criando, não é fácil, porque é regional, uma cena cinematográfica muito interessante. E o FICA tem uma coisa muito boa, como Amor, à Morte e Paixões tem. As pessoas, quando vão para lá, elas têm tempo. Então, um bate-papo na esquina, um bate-papo no restaurante, no bar. Então, o FICA teve sempre bons professores ministrando a oficina. Olha aí o peso de informação que nós temos ao longo de todo esse tempo. Então, o FICA, nesse sentido, ele é fundamental.
Mostra, Amor, Mortes e Paixões, que é um projeto meu do Gerson dos Santos, lá do Lumière. Ele chegou em Goiânia e eu abordei ele, falei, vamos criar uma mostra, criamos o nome, assim, supetão. E a proposta dela é o que sempre foi a história do Cineclube Antônio das Mortes, formar público, agregar, que é uma característica pessoal minha, eu sou um agregador, eu estou sempre com gente. Então isso tudo reflete no que você faz. E a mostra Amor, Mortes e Paixões, ela é um empreendimento assim, meu e do Gerson, que nem a gente, muitas vezes, a gente vê a magnitude, sendo foram 30 mil pessoas em 2 semanas, 114 filmes numa cidade que não está no eixo Rio-São Paulo. Então, nesse sentido, a mostra, ela com debate, com reflexão, e é aquilo que nós sempre falamos, as pessoas precisam hoje da experiência, do encontro, além dos filmes. E o cinema falado, eu fui descobrindo a linguagem. Rádio hoje é muito ouvido em carro. E eu gosto muito de música, os filmes que eu vejo, eu tenho uma memória muito boa. Eu vejo filme desde os 6 anos de idade, a memória, vejo quase que um filme por dia depois das 10 da noite, que é um hábito meu. É um sentido assim de humanizar, nem sei. Eu adoro fazer o cinema falado e toda semana é um programa novo. Dá um trabalho do cão, é meia hora, mas eu escrevo ele todinho, eu escolho as músicas, eu coloco tudo no roteiro, aí eu vou lá na rádio, eu interpreto aquele texto, a gente grava e o Luiz Suquita edita. Lars von Trier, sueco. Aqui no Brasil tem uma cineasta daqui de Goiás, ela mora em Belo Horizonte, que eu gosto muito dos filmes dela, chama Marília Rocha. Eu vou falando assim rapidinho de coisas que marcam, né? Você fala da atualidade, né? O Lars von Trier, Tarantino, tem o Heitor Dália, ou Dalia, que eu gosto muito dos filmes do Heitor Dália. Eu gosto do José Padilha, do Tropa de Elite. Eu gosto dele porque ele é corajoso e ele faz um cinema que eu não gosto. Eu não gosto do cinema do Zé Padilha, mas eu gosto da coragem dele em fazer aquele tipo de filme e mostrar um Brasil muito cru. Eu não gosto muito daquilo, eu tenho uma dificuldade com uma coisa muito bruta, mas eu gosto da ousadia e é bem feito. Então volto no John Ford, do cinema de faroeste, no Glauber Rocha brasileiro, não tem como. O Glauber Rocha é como uma pedra que você está numa estrada e você tem que tropeçar nela até de propósito. Você tropeça para você cair e falar assim, poxa vida, esse cara me fez cair no chão. Porque é um cinema, 2 filmes, Deus, o Diabo e Terra em Trânsito, é um Brasil tão agoniado, é a nossa história tão agoniada, mas ao mesmo tempo tão bonita, tão rica, os atores no Terra em Trânsito, que filmaram espontaneamente. O Martin Scorsese chamou o Leonardo DiCaprio e falou para ele, olha, você tem que ver esse filme aqui. Ator é isso. E aí tem todos, Fellini, Buñuel, você volta nesses caras, no Rossellini, porque não por acaso eles ficaram. Eles ficaram porque eles conseguiram fazer uma coisa, que o cinema é uma coisa nova, tem 100 e poucos anos. O cinema não é igual a literatura e teatro. Se eles permanecem é porque eles falaram, olha, o mundo moderno, se você quiser conhecer tudo do século XX, que é o que nós somos frutos, você tem que passar por eles, porque eles traduziram, eles interpretam. Então, cultura cinematográfica sem os clássicos, eu acho que a pessoa, uma hora, ela desiste, ela não vai fazer nada substancial, mesmo que seja um teórico, um crítico, um cineasta, ele não vai. Se ele não tiver essa cultura cinematográfica muito forte dentro dele. Tem que ter, e hoje é fácil de ter. Então, 3 filmes imperdíveis. O Homem que Não Estava Lá, dos irmãos Coen, que é um filme preto e branco, americano. As pessoas, você não gosta de cinema americano? Adoro cinema americano. Não gosto do lixo. Então, O Homem que Não Estava Lá,
Terra em Transe, do Glauber Rocha, e O Fantasma da Liberdade, do Luiz Buñuel. Esses três. Olá, Goiânia, eu sou Gomes de Souza, artista plástico formado em Filosofia pela Universidade Católica de Goiás e mestre em Cultura Visual pela Universidade Federal, também de Goiás. Estou gravando aqui de Petaluma, na Califórnia. Este é o rio Petaluma. Normalmente no verão isso aqui fica cheio de barco, de turistas que vêm se deliciar com os vinhos produzidos aqui em Napa Valley. Vamos atravessar o rio por essa pontinha simpática aqui feita de madeira, no sentido de downtown da cidade de Petaluma. A cidade de Petaluma é relativamente nova, ela foi fundada em 1858 e tem aproximadamente 60 mil habitantes. É uma cidade muito legal para se viver, segura, uma vida tranquila, fácil de estacionar, trânsito bom, um povo muito hospitaleiro e muito amigo. Para vocês a Riverfront Art Gallery, que fica aqui em downtown. Vamos entrar. Estou participando de uma exposição coletiva aqui, junto com alguns artistas do norte da Califórnia. Esse é o meu trabalho. Estou expondo um trabalho porque estamos preparando uma exposição maior para o final do ano. A Riverfront segue essa linha contemporânea da arte contemporânea, que é a aceitação das adversidades. Então se encontra exposto aqui das pinturas convencionais até as experiências mais ousadas da arte contemporânea. Vou mostrar rapidinho porque a exposição é muito rica, como eu falei, muito diversidade de estilos, de tendências, de experimentações que movem a arte. Bem, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a toda a equipe do Suprassumo e até a próxima. Tchau. Eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer. Ei, gente, mas o suprassumo hoje tá doce e ácido também, né? Zé Cavaleiro. Zeca, a gente acompanha o teu trabalho, é fã, adora as letras da tua música, né? O teu papel social e cultural dentro do nosso país. E eu queria voltar um pouquinho em como você descobriu, né, o poder da tua voz, né, que ressalta aí em todo o país, e o poder da composição, né, como você começou a experimentar, né, a exercitar esse teu conteúdo musical.
Bacana. Bom, eu componho desde muito cedo, assim, comecei a compor com 14 anos, canções imaturas, naturalmente. Mas esse exercício da composição é uma coisa desde sempre muito presente na minha vida. Eu lembro que eu brincava com a minha irmã, minha contemporânea, de inventar versões para canções inglesas, americanas e tal. Então, a música era uma coisa muito presente na minha casa. Meus irmãos tocavam violão. Isso me deu algumas ferramentas, assim, tinha sempre um instrumento ali por casa, então a gente ficava brincando, tinha uma relação lúdica com o instrumento. Aí com 18, 19 eu comecei a trabalhar com teatro, primeiramente, lá em São Luís do Maranhão. E depois eu me encorajei para mostrar as minhas próprias composições, assim, meu trabalho mais autoral. Depois saí da cidade, né? Fui morar em Belo Horizonte e depois São Paulo, onde estou até hoje. Pois é, e teve um hiato, né, desse começo, assim, teu primeiro disco que alcançou a projeção, você já tinha o quê? 30, 31? 31, já comecei velho. Já tava maduro. Maduro eu não sei, mas tem uns acasos assim, né? Tem umas gerações que gravam muito cedo, a geração do Chico, Gil e Caetano, uma geração gravou disco muito cedo, com 20 e poucos anos e tal. A geração rock, Brasil também, Cazuza, Frejá, Lobão, essa turma gravou muito cedo. A carreira, quando se fala em carreira, geralmente o marco zero é o primeiro disco, né? Então são 20 anos de carreira aí. Mas tem outros 10 no subterrâneo que eu gosto de considerar. Você não vai entender, mas se eu digo venha, você traz a lenha. Como você analisa o poder, né, do artista, né, essa missão do artista no contexto político, cultural? Olha, eu sempre tentei me tirar um pouco essa coisa que... Essa responsa que assim, para a minha geração, né, eu tenho 51 anos de idade hoje, para a minha geração era uma coisa muito importante. O artista era meio um Quixote, um guerreiro, um guerrilheiro e tal. E eu acho até que é uma voz da sociedade, como já disse um poeta, é por onde a sociedade respira, através da voz dos artistas. Com o tempo, com a força crescente do mercado, muito dinheiro entrando, né, nos vários mercados do cinema, da música, isso também vai se volatilizando um pouquinho, né? Palavra difícil de falar. Mas eu acho que essa mágica do artista, do cara que tem uma certa independência, apesar de tudo, né? Apesar também de algumas pequenas concessões que é necessário fazer para sobreviver, eu acho que ainda tem essa mágica de que as pessoas ainda olham para o artista meio como um poeta, um profeta, um cara que tem coisas a dizer. E eu acho de fato que tem. Quando eu digo que eu tentei tirar de mim, porque eu acho que isso é um peso muito grande, sabe? De você chamar para si essa responsabilidade. Ainda mais com tanta gente, né, se comunicando e te ouvindo. É uma responsabilidade que também atrai às vezes comentários muito bacanas, vivências também muito interessantes. Tem gente que já por exemplo, esses dias mesmo um casal me parou numa padaria em São Paulo para dizer que o relacionamento deles começou com uma música minha. Fiquei feliz, tinha uma criança no carrinho de bebê. É uma história para contar, uma história deles, uma história minha. Tem casos de separação também. Tem casos de separação em que a trilha sonora é uma música minha. São histórias que fazem sentido, assim, fazem valer a pena toda essa vida louca. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem... A questão dos artistas que chegam, né? Sei que para fazer uma parceria tem que ter um certo nível de intimidade, tem que conhecer, mas como você se dialoga, como você se comunica com esse pessoal que tá chegando, né? Como você passa a tua experiência para esses novos artistas? Eu sempre me relacionei muito, por isso também tenho agora o que compilar, o que lançar nessas coletâneas, porque eu tenho muito material guardado, coisas que ficaram em discos de pouca visibilidade. A relação, ela precisa realmente de uma certa intimidade, não dá para ligar e combinar assim, vamos compor, mas sem conhecer, sem ter afinidade, uma admiração mútua. Isso nunca dificilmente é empresário que agenda, tem que ser os artistas mesmo, ser a partir de a minha parceria com o Fagner surgiu depois de um futebol, na casa dele lá em Fortaleza, e a partir daí a gente ficou amigo, então assim, tem que se relacionar. Quero ser seu papá. Quero ser seu. Qual que é a tua balinha favorita?
favorita? Cara, eu gosto daquela de canela vermelhinha, que eu não sei o nome. E as velhas balinhas de quinta também eu adorava. Muito obrigado. Obrigado. Bom show, seja bem-vindo sempre a Goiânia. Me mostrando aí o supra-sumo da nossa. Mas só um detalhe. Merchan! Marketou. Tava mais bobo que banda de rock e um palhaço do circo Vostok. E chegou ao fim mais um programa produzido para aproximar o artista e seu processo criativo do público que o recebe. Nossa temporada está repleta de entrevistas que são um convite à apreciação da arte genuína e suas diversas vertentes. Conhecer Suprassumo conosco pela TV UFG ou pelo site suprassumo.com.br. Até a próxima. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria.